Vamos agora, então, elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus. Essa figura amorosa, pacífica, que sempre nos abre os braços para nos confortar, para nos receber. Entende as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas também reconhece as nossas qualidades, o bem que podemos fazer. Mestre Jesus, agradecemos a vossa luz que nos envolve, que cura as nossas enfermidades, que aquece o nosso coração, que abre os caminhos para que possamos seguir, Mestre Jesus, com mais fé, com mais firmeza, acreditando na sua proteção, no seu amor. E que cada um aqui possa fazer a sua parte. Mestre Jesus, nós agradecemos e que sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. É muito bom poder ter a chance de recarregar as baterias. E sempre que trabalhamos para o Cristo, e quem sabe, quem vivencia isso, sabe dizer e sabe que eu digo a verdade. Trabalhar para o Cristo é renovar as nossas energias, é colocar a nossa bateria na tomada e sair revigorado. E essa sensação, só aquele que pratica pode sentir. Então, por isso que eu digo, é um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez. E o tema, ele vem sim parte do Livro dos Espíritos, porque toda a obra de Allan Kardec, ela está interligada. E como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós precisamos estudar. E essa chamada do curso, ela é de extrema importância, porque somente, meus irmãos, através do conhecimento é que nós vamos dissipando nuvens escuras dos nossos pensamentos, do nosso cérebro, da nossa compreensão, e de repente a gente consegue enxergar muito mais longe do que a gente jamais pensou que conseguiria. Isso tudo através do estudo. O estudo sistematizado da doutrina espírita é o básico para que a gente consiga compreender tantas outras coisas. Porque muitas vezes a gente vai ler, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, que traz para nós assim, informações preciosas, que contribuem para o nosso crescimento espiritual, moral, intelectual, inclusive, mas a gente não tem ferramenta suficiente para interpretar. E essas ferramentas para esta interpretação estão nesses cursos que as casas espíritas se dispõem a fazer. É muito importante que a gente possa estar presente e aprender cada vez mais, né? Então, hoje nós vamos falar aqui do livro O Céu e o Inferno. É uma das obras básicas da doutrina espírita. Como o André disse, é paralelo com o Livro dos Espíritos, porque muitas afirmações aqui são confirmadas através das questões do Livro dos Espíritos. E o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 7. E olha que interessante. Código Penal da Vida Futura. Para quem nunca leu esse livro ou nunca estudou, deve pensar aqui comigo agora, mas espera aí, como assim, gente? Eu estou pensando que Código Penal é só no planeta Terra para a gente poder dar um jeito de punir aqueles que cometem crime, aqueles que cometem um ato ilícito, né, que não está dentro da lei. Mas tem isso na doutrina espírita também? Sim. E ele é colocado de uma maneira tão esclarecedora, abre tanto a cabeça da gente, porque a gente já tem alguns conceitos pré-concebidos que a gente traz aí não só da nossa infância, da nossa veia religiosa, né, familiar, mas também de outras vidas, que às vezes isso fica tão impregnado em nós que a gente vive umas outras existências, mas trazendo intrínseco aqueles conhecimentos tão antigos.
E a gente sabe que diversas religiões dominaram, né, as sociedades por muito tempo e etc. Mas Kardec, muito sabiamente, estruturou esse Código Penal da Vida Futura com a intenção de esclarecer para nós, principalmente, que não existe nenhuma pena, e agora a gente vai explicar essa palavrinha aqui dentro do contexto que nós estamos estudando, nenhuma pena que já seja pré-determinada, pré-conhecida ou pré-concebida. Já viram dizer que quando a gente está comentando sobre, entre aspas, pecado, quando uma pessoa comete um pecado, ou vamos dizer na linguagem aqui humana, aqui encarnados, um crime, como é que ela vai ter que pagar? Aqui é fácil, eu vou lá no Código Penal, olho a pena que ele vai ter que cumprir e aí eu determino, o juiz determina. Matou, 5 anos, matou, homicídio culposo, doloso, 5 anos, fez isso, roubou, furtou, tantos anos, ok? E na vida espiritual, como é que isso funciona? Será que tem, assim, um sentido pré-determinado? Tem gente que fala assim para nós, eu ouvi isso, sou espírita de berço, e desde a mocidade eu escutava dizer assim, se a pessoa se matou com 30 anos e ela tinha que viver até os 80, ela vai ficar 50 no Vale dos Suicidas. Outro, olha, se a pessoa se matou com 50, ela tinha que viver 100, ela vai ficar 50. Não, essa pessoa aí, ó, matou, roubou, judiou, ela deve ficar uns 30 anos no umbral. Quem sabe isso? Nós não sabemos disso. É impossível que a gente saiba dizer isso com toda certeza. E Kardec, sabiamente, escreve aqui no livro Céu e Inferno, nos esclarecendo essa dúvida. E outras tantas. Mas hoje, nesse capítulo 7, onde ele fala para nós, e depois, se tiverem oportunidade, vale muito a pena vocês buscarem, que é o Código Penal da Vida Futura, ele vem descrevendo diversos tópicos, ou eu posso dizer também alguns artigos, explicando essas situações. Na verdade, 32. Desse modo, o nosso horário será estendido em 2h30. Brincadeira, gente. Nós mal vamos conseguir falar de 2 artigos, de tão interessantes e profundos que são. E para começar, a gente precisa lembrar e entender que quando Kardec escreveu esse livro aqui, ele usou a palavra pena diversas vezes, mas precisa ficar muito claro para nós que pena não no sentido de um juiz nos julgar e determinar quanto tempo eu vou cumprir para me redimir de algum erro, correto? Essa pena que Kardec usa por diversas vezes não tem caráter punitivo de jeito nenhum, porque ela é, como se pode dizer, no próprio direito aqui, direito penal, ela é retributiva, educativa. Essa pena que por diversas vezes, essa palavrinha, não tem nada a ver com sentido religioso. Porque se a gente pensar, ele vai dizer, vai penar, como a gente já ouviu, né? No purgatório, a gente já ouviu essa fala de outras religiões. Ele vai penar por tantos anos, como o exemplo que eu dei inicialmente. Isso não faz sentido algum para a nossa interpretação. Isso é muito importante. Essa pena aqui, ela está relacionada nada mais, nada menos com a consequência das nossas ações. O que é claramente explicado pela doutrina espírita, a ação e reação. Então vejam bem, Deus, na sua infinita bondade, ele não pune. A lei de Deus, ela gera consequência, ela não gera uma punição ou um gozo.
um mérito, uma premiação. Não, nada disso. Ela simplesmente, nós vamos entender que isso, essa pena que ele fala, é a consequência das nossas ações e a consequência das nossas escolhas. Somos seres individuais, responsáveis por nossas escolhas. Por mais que nós muitas vezes dizemos, eu sou influenciada pela minha família, somos mesmo, né? O ambiente em que estamos inseridos nos influencia totalmente. Eu faço essas escolhas porque eu sou influenciada pelo pessoal que eu trabalho. Sim, nós também somos influenciados. Aliás, nós somos tão mais influenciados do que a gente mesmo imagina. Porque somos influenciados por todos estes, família, trabalho, sociedade, e ainda somos influenciados espiritualmente, que nós temos plena consciência disso, né? Mas existe uma blindagem ao redor de nós que nos permite escolher por nossa própria vontade, que é o livre-arbítrio. Então eu sou livre para escolher o que eu vou ou não fazer, o caminho que eu quero ou não seguir e, consequentemente, o retorno das minhas escolhas é que nesse livro Kardec chama de pena, mas não é nada mais, nada menos do que a consequência das nossas atitudes. Isso precisa ficar muito claro. Veja só, para frisar melhor, a pergunta 920 do Livro dos Espíritos, ele fala para nós assim, ele fala sobre as consequências das nossas ações, que são única e restritamente responsabilidade de cada um de nós. Então, quando eu estou aí colhendo os frutos daquilo que eu plantei, quando eu estou colhendo a pena das minhas atitudes, pena no sentido que eu acabei de explicar, né? O que acontece? Eu estou simplesmente vivenciando a lei de ação e reação. Então, não existe, como nós da doutrina espírita já sabemos, que não existe o mal para sempre, não existe apenas um caminho a seguir eternamente. A gente sempre pode mudar e isso vai depender de nós. Então, nesse item do Código Penal da Vida Futura, ele tem simplesmente 32 itens, como eu falei para vocês, né, que ia ser necessário uns 2 dias para a gente poder estudar todas as colocações de Kardec. Mas nós vamos devagar e se conseguirmos entender um único, interiorizar, e mais que isso, a gente conseguir sair daqui, conseguir colocar em prática alguma porcentagem disso, já valeu a pena os nossos esforços para estarmos aqui, né, gente? Então, veja bem, o número 1 diz o seguinte: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Vamos entender o que ele disse aqui. Primeiro, Kardec usa aqui 2 palavrinhas, alma e espírito. E nós precisamos entender qual que é a diferença disso. A diferença é, quando Kardec diz alma, ele está dizendo do espírito encarnado. A gente pode dizer, de uma maneira geral, que alma e espírito é a mesma coisa. Porém, para que a gente consiga compreender didaticamente, como um bom professor que era Allan Kardec, ele faz essa separação. E ele diz assim, a alma ou o espírito. Então, nós vamos interpretar da seguinte forma: a alma é o espírito
encarnado ou ainda muito ligado ao corpo físico. E o espírito é o espírito já na erraticidade, livre dos laços da matéria, ok? E aí ele diz, ele vai sofrer lá na vida espiritual as consequências do que ele viveu enquanto ele estava aqui na matéria? De acordo com o quê? E aí entra a questão que nós conversamos agora há pouco, do determinismo, que a pessoa vai sofrer X tempo, Y tempo. Isso não existe. Isso é de cada um. Por exemplo, quando uma pessoa parte para o plano espiritual pelas vias do suicídio, a gente fica muito preocupado. Já viu? Principalmente se for alguém muito próximo. E aí a gente fica angustiado e pensa, nossa, essa pessoa com certeza está sofrendo demais, porque tem o Vale dos Suicidas, como é que vai ser isso agora? E etc. Não, a gente não precisa se ocupar disso. Deus é infinitamente amor. E como nós entendemos agora que não existe nas leis de Deus uma punição e sim consequências, há que se conhecer o interior desse ser humano de um modo tão profundo que somente Deus conhece. E assim, obviamente, todos nós colheremos o que plantamos. Mas o que acontece é o seguinte: cada um tem um determinado problema, um determinado sentimento, determinadas dores, determinados conflitos internos. E esses conflitos internos, quem mais compreende é Deus, que é infinito amor. Muitas dessas pessoas que premeditam a hora da sua partida, elas têm alguns problemas que muitas vezes elas mesmas desconhecem. Problemas de ordem intelectual, psicológica, emocional e espiritual. Desse modo, existem diversas redes de apoio para socorrer esses espíritos que desencarnam dessa maneira. Não só pelas vias do suicídio, mas outras tantas maneiras, como também o suicídio indireto, às vezes, e que a gente fica muito preocupado com a situação espiritual dessa pessoa. Porque quando a gente ama, a gente fica preocupado e fica pensando como é que vai ser, como que vai ser quando chegar lá, será que está desamparado, vai estar padecendo dor e sofrimento? E muitas das vezes essa nossa inquietude faz com que a pessoa fique prejudicada, porque ela sente as nossas vibrações. E ao invés de sentir vibrações de amor, de fé, de otimismo, caminha, vai, está tudo certo, Deus está no comando, ela é atingida por vibrações que as deixam, muitas das vezes, fragilizadas. Mas é culpa nossa? Não, é porque a gente não sabe. Mas agora nós estamos descobrindo. Estamos descobrindo que nada acontece por acaso e que não tem essa de uma pessoa ser punida perante a lei de Deus. Cada caso é um caso observado em particular. Cada caso detém o apreço, o cuidado da parte da espiritualidade maior, que quando a pessoa desencarna, ela já está prestes a ser recebida, amparada e guiada na medida exata do que ela precisa para crescer. E o que eu quero dizer com isso? Nada mais, nada menos do que o ensinamento do Cristo que diz: nunca teremos em nossos ombros um fardo maior do que a gente consegue carregar. Isso é um consolo. A doutrina espírita, de fato, é esse consolador que Jesus nos prometeu, porque alivia tanto as nossas angústias, alivia as nossas angústias com relação a nós, alivia nossas angústias com relação àqueles que nós amamos, que a gente quer bem e que a gente, como acredita na vida após a morte, porque essa doutrina bendita vem e mata a morte. Eu adoro esse exemplo que eu ouvi numa palestra uma vez e sempre repito, porque de fato é o que a doutrina espírita faz com a morte, né? Ela mata a morte, ela não existe. E a gente descobre que estamos aí numa caminhada eterna em busca do quê? Da nossa evolução.
E aí, voltando a esse item 1 aqui do Código Moral, do Código Penal da Vida Futura, onde ele fala para nós. Então, quer dizer, e eu vou ler de novo, depois de ter explicado espírito e alma, ele fala, quer dizer, então, que o espírito ou a alma sofre lá na vida espiritual, depois do desencarne, as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Quem sabe dizer para nós esse grau de depuração ou de perfeição é único e exclusivamente Deus, que nos conhece tão bem. Quem sabe a espiritualidade maior, os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, que estão trabalhando para nos ajudar. Então, esse item aqui, que vem falar dessas penas futuras, penas no sentido de colher aquilo que nós plantamos, resultado das nossas ações, essas penas, então, são as reações. Ela vem nos dizer que, enquanto nós encarnados, eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso fazer, na medida do meu maior esforço, o melhor que eu posso em todas as situações. Sem me preocupar se o outro está fazendo, sem me preocupar se o outro está me julgando se eu estou fazendo, sem preocupar com nada que não seja os meus próprios atos. Quando nós gastamos a nossa energia vital, energia maravilhosa vinda diretamente de Deus, que nos mantém vivos, caminhando aqui em direção ao nosso progresso, porque a única coisa que nós temos que fazer aqui, meus irmãos, é progredir. Nós não estamos aqui para adquirir bens, nós não estamos aqui para conhecer países, nós não estamos aqui para juntar dinheiro. É óbvio que tudo isso faz parte. São desafios nossos enquanto encarnados, mas o objetivo maior aqui é o nosso progresso, é o nosso crescimento espiritual. É muito claro o ensinamento dos nossos mentores espirituais em diversas obras, quando eles nos dizem o seguinte: quando nós estamos desencarnados, é como quando nós estamos aqui na palestra, ou no curso, por exemplo. A gente aprende teoricamente, acha lindo, nosso coração está um terreno aberto para compreensão. Aqui, antes de nós chegarmos, foi montado toda uma estrutura espiritual para nos receber. Gente, se a gente tivesse olhos de ver, a gente ia ficar encantado. Eu não tenho, eu sei disso pelo relato de espíritas, de mentores espirituais, através de médiuns confiáveis, livros espíritas confiáveis, onde relatam para nós, e André Luiz é um desses, que é montado um aparato tecnológico fora das nossas compreensões para nos receber, porque aqui é um pronto-socorro de almas, almas encarnadas, que somos nós, e espíritos desencarnados. São aparelhos, estruturas de um material que a gente não consegue compreender, porque é muito diferente do nosso, né? Uma coisa muito mais sutil, além da presença de diversos trabalhadores do Cristo, que vêm com todo esse intuito. Então, para nós estarmos aqui, tudo foi preparado. E dessa maneira, o ambiente espiritual faz o quê? Nós somos atingidos por essa luz, por essa boa vontade, e o nosso coração serena. O nosso coração serena, e quando a gente começa a ouvir os ensinamentos de Jesus, a gente pensa, agora eu vou conseguir. E a gente se sente animado para continuar nessa caminhada, que nós sabemos
não é nada fácil, né? Para nós ainda, nessa condição evolutiva que nós estamos, temos diversas dificuldades e desistir é muito mais fácil. Por isso que o Cristo disse, a porta é estreita, minha gente. Não desanima não, a porta é estreita, mas vai. Vai que esse é o caminho, não tem outro jeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é por isso que estudamos os seus ensinamentos. Desse modo, todas as vezes que estamos aqui, o nosso coração se abre com maior facilidade. Com toda essa estrutura espiritual montada para nos esperar, para nos receber, nosso coração recebe os ensinamentos e a gente sai daqui forte, a gente sai daqui confiante. É possível, eu vou melhorar. Eu vim, bebi na fonte da água viva, vou dar o meu melhor. E, completando aqui com o que o item 1 diz, darei o meu melhor em todos os instantes da minha vida, para que, no plano espiritual, de fato, eu possa colher os frutos, as penas, não no sentido punitivo, mas as penas no sentido de ação e reação, eu possa colher tudo aquilo que eu plantei. E agora, como só cabe a nós analisarmos os nossos próprios atos, a gente precisa fazer como o Santo Agostinho nos aconselha no Evangelho, quando ele diz o seguinte: todos os dias à noite, que a gente possa nos perguntar, como que eu agi hoje? Eu poderia ter feito melhor? Naquele caso assim, 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 eu fiz tal coisa. Aí a maioria das vezes o que a gente faz? Já? A maioria das vezes o que a gente fala? Eu não devia ter feito, eu estou cansado de saber disso, para que eu fiz? Quando eu ajo dessa forma, eu estou agindo com culpa. E a culpa nos paralisa. É como se a gente pega... Aí, a culpa não é o bastante, a gente vai e fala assim, vou dar um exemplo aqui, ó, da Aritana, que fez isso anos da vida. Eu não estou acreditando que eu fiz isso de novo. Mas não é possível. Aí pega o chicotinho. Você que nasceu dentro do centro espírita, que lê evangelho todo dia, que se embriaga de água fluida, como que você faz isso de novo? E aí a gente se sente um nada. E essa autopunição não faz com que a gente progrida. Aí vem, você começa a estudar e você começa a embaralhar tudo na cabeça, vira e fala, pronto. Agora já sei, ao desencarnar 50 anos no umbral é pouco para isso tudo que eu fiz. E acaba virando verdade, sabe por quê? Porque nós é que nos mandamos para onde a gente merece. E não vamos falar só da parte espiritual, não. Aqui na parte material também é do mesmo jeito. Quando a gente não se acredita merecedor das coisas boas, a gente nunca tem coisas boas. Quando a gente não se acredita merecedor de um grande amor, de uma família que nos ama, de um bom trabalho, de um grande amigo, de dinheiro para suprir as nossas necessidades físicas, quando nós não acreditamos nisso, nós não recebemos. É fato ou não é? Da mesma forma no plano espiritual. Se eu me culpo, se eu pego o chicotinho e só fico me autopunindo, o que eu espero que esteja me esperando do outro lado da vida? Eu vou chegar no umbral, é onde a minha consciência está me levando. É para onde o meu coração me leva. Tudo é energia. Que energia eu estou emanando a partir dos meus pensamentos e dos meus sentimentos? Essa energia é que mostra de verdade quem nós somos. Então, aqui no primeiro item fala para nós que no plano espiritual nós vamos viver, colher, vivenciar tudo aquilo que eu consegui fazer de melhor aqui. Porque estar aqui ouvindo, estar no curso, estar em espírito na erraticidade aprendendo, é muito fácil. Mas esse aprendizado só se concretiza quando nós estamos encarnados. E é por isso que é tão necessário a encarnação para nós. É por isso que nós temos aí esse planeta Terra, essa escola maravilhosa, para a gente poder colocar em prática o que a gente aprende. No exemplo anterior,
quando eu disse que o terreno está fértil, porque existe toda uma estrutura a nos esperar aqui na casa espírita, que se torna um hospital de alma. Isso também acontece no plano espiritual. Quando estamos desencarnados, que passamos por estudos, aprendizados, ou até mesmo enquanto estamos encarnados, e quando a gente dorme, a gente vive uma pequena morte. O nosso espírito sai e vai para algum lugar. Muitos deles aproveitam esse momento e vai aprender alguma coisa. Nesse momento de aprendizado, fica fácil, a gente fala, eu quero, eu vou dar conta. Mas a gente precisa disso aqui, desse nosso dia a dia, desse desafio do convívio com o ser humano, do desafio de cada um pensar de um jeito, do desafio do jardim da vida ter milhões de flores diferentes e que estarmos juntos, vivendo, convivendo principalmente, para que a gente possa crescer e evoluir, né? Isso faz parte, sim, do nosso crescimento. Então, para que hoje, então, a gente desmistifica essa questão, se alguém aqui já pensou dessa forma, que existe um determinado grau ou tempo de sofrimento após o desencarne. Por mais que esse desencarne tenha sido premeditado, triste, complicado, isso não existe. Cada ser humano é um ser humano e a única coisa que depende é aquilo que nós mesmos fazemos, escolhemos praticar, vivenciar no nosso dia a dia. E existem situações particulares de cada um que nenhum de nós vamos saber, até mesmo a própria pessoa, que levaram muitas vezes a cometer, por exemplo, o suicídio, e que Deus conhece muito bem. E que não significa que morreu com 30, ia ter que morrer com 80, vai ficar 50, sofrendo. Isso precisa ficar muito claro. E o outro ponto é que nas leis de Deus não existe pena, como é a pena punitiva do direito penal aqui para nós encarnados. Essa pena, que é a palavra que Kardec usa tanto, ela é para dizer para nós sobre a lei de ação e reação. E ela é exatamente, sem 1 milímetro a mais ou a menos, proporcional exato ao que nós fazemos. Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Eu creio que dá pelo menos para a gente dar uma pincelada na número 2. E depois, se vocês tiverem interesse, eu acho que vale muito a pena. São 32, mas são pequenas e vale a pena a gente refletir nisso, porque esclarece demais a nossa mente. A segunda é, a felicidade perfeita é inerente à perfeição. Ok. Jesus foi claro e falou para nós que a felicidade não era desse mundo. Por quê, gente? Porque nós não estamos no mundo perfeito, ok? Estamos no mundo de prova e expiação, onde o mal predomina. Então, aqui não tem felicidade total, não. Concordam comigo? Depois ele diz, a felicidade completa é a depuração do espírito. Quer dizer, quando o espírito está evoluído, aí ele vai encontrando a felicidade. Mas aqui não. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e de privação de felicidade. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é fonte de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Vamos embora com isso aqui para casa, que dá um up, dá uma força para nós. Sabe o que esse item quis dizer? O que o Cristo foi muito claro quando disse que o amor cobre a multidão de pecados. Ai, gente, isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso porque, bane esse negócio de penas eternas. Ninguém sofre eternamente, não existe isso. O amor cobre a multidão de pecados. E agora eu vou contar uma historinha assim, bem pequenininha, que meu pai contava para nós a vida inteira, que representa isso. Quem conhece vai ouvir de novo. E ele amava contar essa história. Contava essa história numa empolgação danada. Tinha um moço que ele foi determinado a encarnar e perdeu o braço.
Porque na outra vida ele foi muito mal e bateu demais nos escravos. Então ele foi muito ruim, muito ruim. E aí Deus falou para ele assim: olha, você vai nascer de novo, mas preste bem atenção. Com 40 anos você vai perder o seu braço direito. E isso ficou internalizado naquele espírito, o espírito encarnou. Mas, gente, o homem garrou de ser bom, que vocês não acreditam, não. O homem fazia caridade para todo lado e ajudava todo mundo. E ele era serralheiro, construía bercinho e doava, arrumava cama para os pobres. Na medida que ele podia, ele fez todo o bem que estava no máximo das possibilidades dele. Porque o bem que está no máximo das nossas possibilidades, só a gente sabe o limite. Às vezes, retirar essa cadeira daqui e colocar ali é o máximo que eu consigo. Então, quando o outro está fazendo pouco na minha visão, e eu digo isso para mim agora, eu não posso julgar. Mas você está carregando só essa cadeira? Não, talvez só essa cadeira é o máximo que aquela criatura consegue fazer. Temos que olhar só para nós. E esse homem foi ele não era serralheiro que eu quero falar não, marceneiro, desculpa. E ele foi marceneiro e muito caridoso. De repente, chegou o grande dia dos 40 anos. Ele ia perder a mão, o que aconteceu? Serrando a madeira, ele perdeu um único dedo. Então, o amor cobre a multidão de pecados. Nós somos escravos do nosso ontem. Muitas vezes a gente encarna com um plano reencarnatório que a gente tem que fazer acontecer muita tristeza na nossa vida, muita dor, muito sofrimento. Mas olha o quão Deus é maravilhoso e o quanto a gente é livre para escolher. Eu posso mudar isso a qualquer momento. Simplesmente fazendo escolhas diferentes. Eu quero fazer melhor. Ele resolveu ser caridoso. Dentro do coração dele, ele trazia isso. Não, eu vou fazer diferente. E é isso que o Cristo diz quando ele fala: o amor cobre a multidão de pecados. Ele tinha algo para resgatar. Ele nasceu com um plano reencarnatório arrumadinho, prontinho para perder o braço. Mas ele fez tanto bem, que o crédito dele subiu muito mais que o débito. E dessa forma ele perdeu um dedo. Tá vendo como tudo é possível quando a gente escolhe fazer diferente? E uma coisa que nós precisamos aprender também, que isso nos liberta de dor e sofrimento, é olhar para as nossas dificuldades, os nossos problemas como oportunidades de crescimento. Trabalhando a nossa fé. Acreditar na vida, meus irmãos. Tá acontecendo uma bagunça no mundo aí, ó. Tá tudo muito estranho, mas nessa bagunça tem administração. Essa bagunça tem dono, tem gerência. E é Deus, nosso Pai de infinito amor. É verdade quando dizem para nós que Ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem, quantos grãos de areia tem na praia, que as folhas, Ele sabe que as folhas estão caindo, quantas folhas caiu, quantas não caiu. Isso é verdade mesmo. O bom administrador, o gerente, ele sabe tudo. Então vamos confiar na vida. Quando a gente respira fundo, entrega, fala, tá tudo sob o comando de Deus. Quando a gente confia de verdade e faz a nossa parte, sem querer controlar o incontrolável, sem querer ser um pouco Deus para mudar aqui, ali, aquela ou aquela pessoa, aquela ou aquela situação, a gente se sente mais leve e sobra energia vital, que é fundamental para que a gente cuide da nossa alma imortal. Que essa é a nossa responsabilidade. Nós estamos aqui para progredir, evoluir. E é perfeitamente possível. Então, que trabalhemos a nossa fé, entregando de verdade tudo para Deus e confiando na vida. Acontece exatamente do jeito que tem que acontecer para a nossa evolução, para o nosso crescimento, porque esse é o único objetivo de estarmos aqui encarnados. Se fosse só aprender na teoria, não precisava. E mais que isso, nós não estamos sozinhos. Cristo nunca nos abandona.
nosso bom pastor, busca as suas ovelhas, acolhe as suas ovelhas, do jeito que nós estivermos, onde nós estivermos, sempre. Que possamos lembrar disso todos os momentos da nossa vida. Jesus está conosco. Muito obrigada. Amado Mestre Jesus, que o Senhor possa olhar para nós nessa hora, enxergando, Mestre Jesus, as nossas situações, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades. Que o Senhor possa trazer, através do Teu amor e da Tua luz, tudo aquilo que necessitamos para a nossa cura, para o nosso fortalecimento. Nós, como crianças que ainda estamos engatinhando, necessitamos agarrar a nossa mão para seguir o caminho. Que o Senhor possa, Mestre Jesus, estar sempre nos abençoando, tendo piedade de nós, que ainda somos ignorantes, mas, além de tudo, confiamos em vós, acreditamos na Tua lei e no Teu amor, e agradecemos a todo o ensinamento que o Senhor nos trouxe, e que assim seja.